Olá, pessoal, mais uma edição aqui do nosso canal, do nosso podcast Conexão SP300. E nesta data eu estou aqui com dois grandes amigos, duas lendas da Polícia Militar. Dois veteranos aqui da cidade de Araçatuba. Então já peço para você aí, se inscreve no nosso canal, compartilha aí com os seus amigos e segura aí, senta, pega lá uma água gelada, pega uma sua cervejinha, senta no sofá, que aqui tem muita história boa para contar para vocês hoje. Pessoal, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vir participar deste momento tão bacana aqui. Tenente Cassiano, Cabo Claudino, duas referências aqui na nossa cidade, e não sou eu só que estou dizendo aqui não, viu? Vários outros colegas aí que passaram aqui, falaram o nome dos senhores, os antigão aí, já que vou falar aqui, por exemplo, que é referência na nossa cidade, um exemplo aí, o sargento, o tenente Vidovics agora, né? Sim. Trabalhou muitos anos na ativa aí, muito conhecido como sargento Vidovics, passou por aqui. O Tenente Miguel, Coronel Borella, todos, Fausto, Crescêncio, Dar, o Zóio, vários desses caras que passaram por aqui, pessoal da Polícia Rodoviária, indicaram aí o nome de vocês como referência, né, que construiu um legado, construiu uma história aqui. Então, muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Meu querido Nelsinho, quem tem que agradecer sou eu. Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo por esse trabalho. Logicamente que você um dia até conversou comigo sobre a sua intenção, e eu fico feliz que não foi só o início de um trabalho, é um projeto que já deu certo. Você tem levado o conhecimento do trabalho da nossa figura de policial militar para a população, e a população que também interage está entendendo o serviço da Polícia Militar. Isso só nos gratifica. Bacana. E aí, Tenente Cassiano? Tenente Cassiano, o Claudino, eu conheci ele ainda era cabeludo, que o Ricardo, que é o filho dele mais velho, né? Sim. Eu era meio arteiro de moto aí na Avenida Brasília, gostava, e a gente fazia parte da mesma turma. Então, até antes de eu entrar na polícia, e depois, logo que eu entrei, assim, eu tive bastante contato com o Ricardo, sim, vulgo Rambo. Sim. Rambo de tão forte que ele é, viu, Claudino? Deu uma ventania de uns 60 km por hora, leva ele embora. Boa tarde, Nelson. Realmente é um prazer, é uma honra estar aqui, viu? De coração eu falo isso. E faço das palavras do Claudino, né? As minhas palavras, porque você está de parabéns. Isso aqui não é apenas um programa, é um projeto mesmo. Eu acho que alguém precisava ter essa iniciativa de mostrar o lado bom da nossa instituição, Polícia Militar. Mostrar, sim, o lado bom, né? E promover, às vezes, até o reencontro, né? Sim, também. De amigos, que eu falo, depois que você vai para a reserva, você acaba seguindo o ciclo da vida, né? Com certeza. Quando a gente chega mais ou menos nessa etapa de ir para a reserva, não foi o meu caso, porque eu demorei um pouquinho para ter filho, mas alguns já estão na fase de receber os netos. E aí o cara vai cuidar do neto, vai cuidar da vida, vai para rancho, vai passear com a família. E aí, dentro dessa rotina, acaba ficando um pouco distante dos amigos que dividiram as fileiras da Polícia Militar, né? Sim. E aí a gente tem conseguido trazer essa galera aqui para se reencontrar, para contar um pouco de história, relembrar algumas ocorrências, que é como eu disse aqui antes da gente entrar no ar, às vezes é necessário a gente expor aquilo, os momentos bons, até para os mais novos que querem ingressar na Polícia Militar, e às vezes fica um pouco apreensivo. E aí, ouvindo um pouco das nossas histórias, eu acho que isso é muito motivador, né, para que esses jovens aí realmente assumem as cadeiras que nós fomos deixando por aí, né? Verdade. Legal.
Na verdade, dentro, né, de suas palavras aí, é muito importante isso daí. A nossa Polícia Militar, eu digo isso e falo com bastante propriedade. Ela me deu oportunidade, deu, como você está na vereança, está na Associação dos Cabos Soldados, e eu conheci muitas, mas muitas pessoas, muitos e muitos policiais militares, e essa oportunidade me deu para fazer amigos. E é dentro dessa amizade, né, que nós procuramos aí projetar nossas vidas aí. Hoje, apesar da idade, né, que você está falando aí, que nós vamos chegando para outro ciclo, vai esquecendo um pouco das coisas, vai se acomodando. Já estou com 9 netos, Olha aí. tem mais um chegando aí, já vai para o 10º aí. Até estou com 2 em casa que são santistas, tá na minha casa aí, perturbando o vovô. Mas é a coisa mais gostosa que tem, fazer amigos. E a Polícia Militar me proporcionou isso daí. Sou muito grato a essa corporação maravilhosa. Bacana. E aí, conta um pouquinho aqui, daqui a pouco o pessoal vai aguardando aí que vem ocorrência boa aqui, viu? Vem ocorrência boa. Mas assim, um pouquinho da sua trajetória, Claudino, dentro da polícia de uma forma rápida, assim, depois o Tenente Cassiano também. Tudo bem. Quando entrou, a unidade que passou, né? Como que foi? As equipes que vocês participaram, companhia, né? Eu sou um caipira, né? Eu nasci aqui na cidade de Nova Aliança, próximo a São José do Rio Preto. Vim embora para Araçatuba, prestei no primeiro concurso que eu fiz, né? Acabei passando para Polícia Militar e fiz escola em Sorocaba e fui para São Paulo. Fiquei 12 anos em São Paulo, trabalhando no trânsito, mais precisamente na Central de Operações de Trânsito. Era radialista. E ali, para você ter uma ideia, com 4 anos já de Polícia Militar, eu fui elogiado pelos oficiais de rua no jornal, um jornal novo, chamado Diário Popular, que é da minha época, que nem tem mais, né? Naquela época já foi elogiado pela presteza de como a gente conduzia os trabalhos. Aí eu acabei casando, já tinha uma filha, e eu achei por bem retornar para a minha cidade de origem aqui, que já era Araçatuba. A minha esposa veio antes e logo em seguida eu consegui minha transferência. Eu vim para cá em 1983. Chegando aqui em Araçatuba, eu fiquei pouco tempo trabalhando internamente e logo fui para o policial de rua. Para você ter uma ideia, lá eu trabalhava na Central de Operações de Trânsito, cheguei aqui e fui para o Tático Móvel, trabalhar junto com essas feras aqui. E era assim, uma experiência lá de polícia lá em São Paulo, mas muito pouco. E chegamos aqui, eu fui aprender com eles. Está lá em São Paulo agora o Tenente Vanderlei, mando um abraço para ele. Foi diretor nosso aqui do AIA, está morando lá na Moca hoje lá. E o Vanderlei era um dos encarregados de uma equipe de tático móvel. Eu aprendi muito com o Vanderlei. E logo em seguida foi aumentando as equipes e eu acabei sendo comandante de uma das equipes. E eu falo o seguinte, às vezes a gente fala assim, ser encarregado de uma equipe dobra a sua responsabilidade, porque você tem as pessoas que estão contigo. E se você fizer errado, todo mundo responde. Então, você tem que cuidar. Você tem que cuidar dos outros também. Só que, lá na nossa época, pelo amor de Deus, rapaz, a Polícia Militar era só dinossauros. Só gente boa, todo mundo prestativo. Dificilmente você encontrava uma ovelha negra. Eu só posso elogiar. Até eu evito até de falar nomes, né? Que se eu for falar nomes aqui, eu vou deixar alguns nomes aí para trás aí. Mas foi um aprendizado maravilhoso. E ali nós participamos, né, de várias ocorrências. Depois, logicamente, nós estaremos aqui relatando. Uma das principais que eu estive aqui envolvido, e estive bastante presencial, né, e, inclusive na prisão de alguns aí, foi daquele assalto do Banco do Brasil em 1995. Nós estivemos ali efetivamente trabalhando. Cara, e você sabe que, olha só, o mundo ele é pequeno. Se eu não me engano, esse assalto aí, tinha o finado Salvador, o Glauco, e eu lembro disso daí, sabe, porque eu morava ali na rua Cruzeiro do Sul, número 1211. E ao lado da minha casa morava o sogro do finado Salvador. E esse Salvador sempre estava ali com o filho na rua, na casa do sogro.
E aí, quando aconteceu isso daí, pra gente foi um tremendo de um susto, porque ele convivia, era um cara muito bacana, interagindo com os vizinhos ali, né? E aí, quando aconteceu isso daí, ficou todo mundo bem perplexo, porque nunca imaginávamos que ele estaria envolvido com esse tipo de ação aí, né? E não foi uma ação pequena, não. Já que você entrou no assunto aí do Salvador, fui eu que fiz a prisão do Salvador. É. Ele morava caramba, que sai aqui de Aracatuba, vai lá pro shopping, a Guapi. Ele morava na Guapi. Você sabe aonde? Vou até falar pra você. Você vai na Guapi, quando chega em frente à escala vidros, Isso. você vira à esquerda, do lado esquerdo. Isso, do lado esquerdo, daqui para lá do lado esquerdo. Nós tínhamos informação que ele estava em São Paulo e ele estava para chegar. Nós montamos uma equipe, nós estávamos todas apaisanas, nós estávamos numa Kombi para poder pegá-lo. E nós estávamos ali disfarçados e ele chegou. Quando nós chegamos, quando ele acabou de entrar na casa, entrou um policial civil para dar uma informação para ele. O policial civil, nós entramos até o finado Tora, saudoso, né, nosso policial, era bastante gigantão, estava conosco, abraçou o Salvador. No que ele abraçou o Salvador para nós levar ele para a Kombi e vazar, ele gritava para a esposa: chama a polícia, estou sendo sequestrado. Quer dizer, até o bandido, na hora, ele lembra da polícia, para ter ideia. Ali, depois dessa prisão do Salvador, né, nós fomos junto com a Polícia Civil. Eu estive em São José do Rio Preto, onde estava ali um dos, que era lá da zona leste de São Paulo, um outro famoso, tinha o apelido de Digné. Ali ocorreu até uma situação assim, gozada. E nós fomos para lá com 2 carros. Um foi o doutor Getúlio Nardo, que foi sargento nosso aqui conosco, que era delegado de polícia, com outros investigadores. E quem estava me acompanhando era o finado Suqui, tinha ido fazer uma prisão com Eli em Niuaque, no Mato Grosso. Eli Flores? Eli Flores, meu parceiro, trabalhando muito juntos. Esse também aí foi eu tenho até história para contar deles aqui. Referência na nossa cidade. É uma referência aqui. E ele foi com o finado Suqui, em Niuaque, que quem passou todos esses dados da informação do capital que tinha no banco era o cara da seguradora, né? Então, ele, pelo seguro que tinha, ele sabia que tinha o dinheiro. E aí, eles foram para lá. Aí nós fomos para São José do Rio Preto. Foi eu, o Polão, o finado Silva Neto e o finado, o nosso coronel Verdiani. Aí nós paramos, né? Nós tínhamos já o endereço dele, a Polícia Civil também estava junto. Aí nós tínhamos todas as informações da casa dele. Aí o Polão falou assim: ó, ele me conhece. Se eu for lá, tirar ele lá de casa, lá, a gente ia levantar para ver se ele estava lá. Ele me conhece. O Silva Neto falou assim: eu também já tive ocorrência com ele me conhece. Claudino, acho que você que tem que ir lá. Eu falei: eu vou, né? Estava paisando também, botei o revólver na cintura. Quando eu cheguei, aí postou, né, um carro nosso do lado direito, longe na esquina, e outro do lado de baixo. Quando eu fui chegar na casa dele para tocar a campainha, que nós tínhamos informação que ele vendia cobre. Estava na frente da casa dele, a mulher dele saiu. A mulher dele saiu e abriu o portão. No que ela abriu o portão, ela pediu para mim passar. E ele estava no carro para sair. Eu peguei, fiquei encostado e dei sinal, que eu estava do lado de cá, do lado do motorista, dei sinal para ele sair. E ele percebeu. No que ele percebeu, ele deu ré. Quando ele deu ré, eu levei o revólver assim na cara dele, assim. Ele estava com a criança, comandante, de 1 ano de idade. Ele levou a criança assim no meu revólver. Lógico que eu não atirei, né? O pessoal chegou, fizemos a prisão ali dele. Ele falou assim: gente, é o Dake. Eu falei: é o Dake. Então, foi uma ocorrência gostosa. Nós prendemos, acho que 6 ou 8, um dos que você falou, que foram os informantes dele, né? Esse policial militar, que foi o Glauco. Mas foi uma ocorrência muito bonita, foi gostosa. E a vida me proporcionou bastantes ocorrências, nós sempre tivemos ativos aí, mas graças principalmente a esses nossos superiores aí, com as suas instruções, que a gente ia para a rua bem preparado. Bacana. E o senhor, tenente? Nelson, eu também venho de uma família humilde, né? Simples. Hoje meu pai é oficial da reserva também, segundo tenente, fez a soldado, cabo, sargento. Mas ele era pedreiro na época, trabalhava no frigorífico Temaia. E
Quando ele saiu terceiro sargento, ele foi comandar Votuporanga, e nós mudamos para lá. E lá eu conheci minha esposa, mas era menino novo, tinha acabado o tiro de guerra. Aí, rapaz, um tio meu aqui, irmão do meu pai, chamava Arciso, hoje é advogado, não sei se a turma conheceu, os antigão conhecem. Entra na polícia. Falei, não, pai, eu vejo meu pai. Falei, não quero não. Ah, pai, presta lá, pai, que lá é bom, não sei o quê. Falei, beleza, véio, então vamos lá. Peguei e fiz o exame, falei, mas não fala nada pro meu pai não. Aí passei, fiz a inscrição aqui em Araçatuba em 74. Olha aí, Faz tempo, hein? faz tempo. Eu nasci em 78. Então, aí começaram a recrutar uma turma aqui para ficar aqui em Araçatuba, turma da região. E eu morando aqui em Araçatuba, fui designado com outro pelotão, 2 pelotões para Taubaté, rapaz. Fui lá pro 5º BPMI, lá em Taubaté. Aí tive a escola de soldado, aí fui classificado em Votuporanga. Fui o 3º colocado, para cá veio o Rodrigues, que hoje é policial civil, e o Coronel Rodrigues, que foi bombeiro. Sim. E vieram para cá, os 2 primeiros colocados. Eu fui para Votuporanga, escolhi Votuporanga, meu pai morava lá. Fiquei trabalhando ali no policiamento ali, viatura, rua, tal, nunca trabalhei interno. Quando foi em 77, rapaz, deu um remanejamento que o bombeiro estava com defasagem de efetivo. Você talvez não lembre disso aí, né? Porque é. Então mandaram lá pro bombeiro, todos recrutas solteiro e carrego. Todos carregos. O cara estava no balcão morando e foi pro bombeiro, rapaz. Aí eu fui classificado no 9º GI, Ribeirão Preto. E lá eu sempre fui um cara que onde eu tô eu abraço. É que eu sou bombeiro mesmo. Aí comecei a trabalhar, fiz curso, operador de bomba, fiz motorista, rapaz. Fui me aperfeiçoando, rapaz. Fiquei. Aí vim para Rio Preto. Na época era sub-GI, hoje, né? EGB. EGB, né? E de lá eu fiquei trabalhando, classificado em Catanduva, fiquei um tempo lá trabalhando no salvamento. Tive algumas experiências bonitas lá, inclusive, né, nessa área aí, Cidade Feitiço. Aí de lá fui classificado, inaugurou o bombeiro de Fernandópolis. Quando criou o bombeiro em Fernandópolis, eu vim trazendo um Chevrolet com bomba água jet, que é de um Fusca, para inaugurar o bombeiro de Fernandópolis, rapaz. Aí fiquei lá, aí passei o concurso para cabo. Falei, prestei curso para cabo. Em 78 saí cabo. Aí fui classificado aqui. Vim para Araçatuba. De Araçatuba aqui, meu pai estava aqui já na época. No voltou. bombeiro? Não, já em infantaria. Vim para Ah. infantaria. Então eu tive esse tempo no bombeiro, sabe? Sim. Uma das experiências minhas foi lá em Rubiné, já ouviu falar da Rubiné? Já. Cidade submersa, uns afogamentos, rapaz, você buscar pessoas lá, rapaz, é uma experiência, sabe, interessante. Mas o tempo que não permite. E então, aí vim para Araçatuba, de Araçatuba e me mandaram comandar Barbosa, de Sacramento de Barbosa, que pertence à Companhia de Penápolis. Aí fiquei ali, volta uns 2 anos. E naquele tempo eu era meio mal, sabe? Já era meio violento. Pra você ter uma ideia, em Barbosa, o policial não ficava 3 meses lá. Porque o povo lá era meio, sabe, indisciplinado, vamos dizer assim. E eu cheguei botando ordem, rapaz. Boina na cabeça, coturno, aquele dincaque, né? Aquele, vibrando, rapaz, e mantendo a ordem mesmo, rapaz. Aí fiquei ali uns 2 anos, rapaz, e comecei a dar um cheiro lá, rapaz. Fazer umas pauladas no povo lá e me transferiram. Fui parar na cavalaria. Fui pro regimento, polícia montada 9 de julho. Uma experiência minha. Mandar caipira lá para montar cavalo, rapaz. Entendeu? Era minha viatura. E dali eu fiquei ali um tempo ali também. Tive curso de equitação, curso de escola de cavaleira, cavalo que eles falam. Rapaz, que experiência, que coisa linda para trabalhar em São Paulo. Fazer esse serviço de relações públicas também, porque é um policiamento fardado, fazer relações públicas. Coloca você com um cavalo na Praça da República, na Sé, é só tirar foto, rapaz, é só, como diz, né, está em... Aí dali, como diz o outro, consegui vir para Araçatuba, voltei para Araçatuba e tal, 84, fiquei uns 3 anos ali.
Falei, eu nunca mais volto para São Paulo. Assim, experiência minha, pensamento meu. Falei, nunca mais volto para São Paulo. Aí quando foi 84, rapaz, começo de 85, não me lembro, acho que foi em 85 já. Inscrição para sargento. Falei, rapaz, mas se eu fizer e passar, São Paulo a gente tá sujeito, né? No mínimo, sujeito a... A gente tá sujeito a ser classificado em outro batalhão, outra unidade. Eu falei, isso aqui compensa, comecei a pensar. Falei, vamos tentar. Aí passei para a escola de sargento, rapaz. Inclusive é uma coisa muito interessante, né, assim. Tem pessoas que se acreditam ou não acreditam. Com certeza. É fascinante como certo... Rapaz, aí, rapaz, nós estávamos trabalhando no tático móvel já, como cabo. E eu era auxiliar de um sargento que tinha vindo da banda. Henrique Amorim de Santana, já faleceu. Aí, rapaz, ele era segundo sargento e eu cabo e um carregar dele. E passamos na casa da mãe dele para tomar um café, tardezinha. O irmão dele era pai de santo. O pai dele era macumbeiro, o irmão dele. Sim. E entramos lá, o cara com uns colar no pescoço, uma roupa branca e tal. Aí ele chegou para mim e fez assim, ó. Ele falou, o que é? Tá falando 3 riscos, que você vai ser sargento, cara. Primeiro colocado. Pensa. Só passou eu daqui, daquela época. Aí, ó. Você entende? Fui para a escola de sargento, graças a Deus voltei. Então, assim, ó, não é elogiar a polícia militar, eu sou o que sou pela polícia militar. Você entende? Ela me proporcionou tanta coisa. Quando eu entrei na polícia, eu tinha o primeiro colegial, eu não terminei meus estudos. Como sargento, eu fui fazer supletivo no Mazeio, o Tenente Nardim, com Casarim e outras. Simonete, acho que fez, o finado Gilbertão. Olha umas coisas assim, rapaz. Terminei o colegial, daqui uns tempos, faculdade. Hoje, graças a Deus, não é para contar vantagem, né? Mas é só para as pessoas entender. A Polícia Militar me proporcionou estar formado em Educação Física. Estava falando para o Claudino, era procedimento operacional, gerenciamento de crise, parte de pelotão de choque, rádio patrulhamento padrão na época, hoje não sei se tem mais, e tantos outros cursos, sabe? Que isso veio agregar. Qualidade Total foi um curso que eu uso na minha vida até hoje, que fala da excelência na prestação de serviços, você entende? E através disso a gente vai agregando tantos valores que a Polícia Militar nos proporcionou. E um sonho meu era fazer uma faculdade, rapaz. E em 94 eu me converti. Você entende? Por quê? Porque aconteceu uma coisa na minha vida, né, assim, para quem era de rua, tatiqueiro, sabe? Aí um comandante aqui chegou para mim e falou assim, Cassiano, vai ter a primeira escola de soldado aqui de 1 ano, eu quero você lá dentro. Falei, deixa eu quieto, área livre, Força Tática, rapaz. Nós inauguramos a Força Tática, né, Claudino? A gente era do PTM e passou para a Força Tática. Eu falei, rapaz, mas, né? Sim, senhor, eis-me aqui. Fomos trabalhar interna. Melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque naquele tempo, rapaz, eu dava 40 horas aulas pela escola de soldado. Você entende? Era o pai dos meninos lá também, né? Lógico. Na época era o Tenente Gardenal, Tenente Salesse, eu não lembro o que era o outro. E após aquele período, eu nunca mais deixei de dar aula. Instrução de IAP, você entende? Tudo e qualquer coisa. Até os batalhões que vinham de fora, a gente dava instrução sobre armamento, sabe? Educação física, eu era formado, era o regimental de educação física, escola de formação, sempre estava pegando aula, todos os cursos. Quando vinha candidatos fazer inscrição para PM, TAF, a gente que aplicava, com equipe, é lógico. Aí eu queria fazer um curso de teologia, rapaz. Eu já tinha feito um curso de ETAD na Assembleia de Deus, que é 4 anos. Aí depois fiz mais o Instituto Teológico Quadrangular, porque eu sou da Igreja Quadrangular.
Falei, eu queria fazer um curso. Mas meu sonho era fazer um bacharelado em teologia. Aí Deus me proporcionou. Quando eu terminei a faculdade de teologia, era uma mulher, a reitora. Ela falou assim, ô, pastor Cassiano, o senhor não quer fazer filosofia? Falei, não, pelo amor de Deus, eu estou exausto, né? Falei, não aguento mais nada, esse negócio de TCC, eu falei, não tem mais, não tem cabeça para isso não. Não, você vai eliminar a matéria e eu vou te dar um desconto. Opa, já ficou mais interessante. Uma das melhores faculdades que eu fiz na minha vida, você entende? Que leva a pessoa a pensar, filosofar, rapaz, é coisa linda. Olha, e só para interromper o senhor um pouquinho, Sim. E o senhor está falando isso aí, está passando aqui um filme na minha cabeça, porque como eu disse no início do nosso programa aqui, que eu conhecia o Cassiano Cabeça Branca, né, Claudinho? Sim. Que era por conta do Ricardo. E eu lembro que o Ricardo morria de medo do senhor. Quando falava assim, ó, rapaz, o Ricardo, se o Cassiano te pegar e todo mundo... Quando a gente estava nos lugares que o senhor estava na barca, eu falava, vixe, é o Cassiano, ó, é o pai do Rambo que tá lá, vamos vazar daqui, que ele vai parar aqui e vai enquadrar a gente. E aí depois, quando eu fui conhecer o senhor pessoalmente, que eu já estava trabalhando aqui em Araçatuba, tudo isso, esse período eu não trabalhava aqui. Um período ainda eu não estava na corporação, depois no outro período eu estava em São Paulo. E quando eu vim para cá, eu conheci o senhor sempre bem reservado mesmo, mas com o passar dos anos eu tive alguns contatos pessoal com o senhor. Sim. E aí sempre o senhor com essa tranquilidade, com essa paz, essa harmonia, e agora o senhor está me fazendo entender o porquê disso daí tudo, né? Então, continuando aí, só para dar uma síntese aqui da vida, né, da gente. Tem muita coisa, né, Nelson? É. 30 anos dentro da corporação. Exatamente. Aí depois eu me formei em recursos humanos. Por quê? Porque já aposentado, um dia o Rubinho, né, o Rubens, que é o irmão do ex-prefeito, Ciro Sério, ele trabalhou comigo, foi da nossa companhia. Não, gente boa pra caramba. Sim, Rubinho, meu amigo, irmão da gente. Ele, a Gislaine. Inclusive comprei a casa da Gislaine e deles quando eles se separaram lá do Ipanema. Né? Aí, rapaz, no dia 1º de janeiro, rapaz, o irmão dele ia tomar posse na Câmara, ele ligou para mim, Cassiano, faz um currículo que eu vou arrumar um serviço. Meu irmão vai nomear você na guarda. Falei, não, rapaz, lá tem 2 amigos meus, rapaz. Uma que é o Getúlio Nardo e outro é o Henry, rapaz. Não. Ele falou, não, é você. Falei, tá bom, Entreguei o currículo, fui lá em Monza, parabenizei ele. Outro dia eu estava na guarda. E ali também, a prestação de serviço, né, isso que é bom, rapaz, não é contar vantagem. Mas as pessoas que convivem com a gente, vê quem você é, o know-how que você tem, as experiências. Entrei lá como chefe de serviço. Depois eu fui promovido, chefe de divisão, e eu acho que não tem mais esses cargos. E depois teve um remanejamento lá do doutor Getúlio. Ele falou assim, eu quero o Cassiano com o meu braço direito. Eu quero ele como chefe de gabinete. E já mudou de novo, né? Hoje tem um... Ele falou, eu não quero nem ele como diretor, é chefe de gabinete. Nas minhas férias, na minha ausência, ele que resolve. Ele é meu braço direito. Você entende? Bacana. E recentemente agora, só para concluir essa formação, né, da vida da gente, e o ano passado eu terminei uma pós-graduação em psicologia. Sabe, porque pastor mexe com gente, rapaz, aconselhamento, tá? Eu falei, e tudo é coisa que eu estou investindo em mim, é crescimento da gente, e ajuda as outras pessoas. Com certeza. Bom, pessoal, e para que esse bate-papo aqui tenha acontecido, a gente também tem contado com o apoio de alguns colaboradores que acreditam nesse projeto. Um deles é a Santa Casa Saúde, lá com o meu amigo Fábio Blaia. O Marcílio Motos, que é um outro parceiro, amigo meu de grandes épocas aí, ali no bairro Santana. A Araça Bike, do meu amigo Maicon, lá na Rua do Fico. Você quer comprar sua bike aí, precisa fazer uma manutenção, procura ele lá. A Falcon Armas, ali na Rua Bandeirantes, né, que tem todos os acessórios, equipamentos, para quem gosta de artigos militares. E ver como que são as coisas, né? Eu tinha o senhor no passado como esse... Violento. O homem violento, o homem bravo.
E depois, com o passar dos anos, essa aula que o senhor está dando para a gente aqui. Já o Claudino, quando vim trabalhar em Araçatuba, ele já estava lá na associação. E eu e o cabo Marco Sérgio, nós sempre fomos vamos dizer assim, P5. o P5, o Batman e o Robin do bombeiro. Quando o bombeiro precisava pedir socorro para alguma coisa, era eu e ele que saía na rua aí para bater a famosa canequinha. E em vários eventos nossos, a gente sempre na associação, o Claudino sempre muito solícito. E eu nunca imaginei, eu não conhecia a história do Claudino nem nada. Estou falando aqui do seu filho, né, do Ricardo. Sim. E também, assim, depois que eu fui descobrir, depois de um certo tempo, que o Luizão é filho do Claudino. E assim, Claudino, cara, parabéns, porque eu conheço tanta gente e eu nunca vi ninguém que não goste do Luizão. Uma figura. O Luizão, ele é um cara sensacional, um cara que ele chega assim, ele é paz em pessoa também, né? O tamanho engana a gente, né? Não, e eu vou falar, doido é o cara que quer encarar o Luizão, né? Não, aí também não. Não né? dá, né? Só na bala e de longe ainda, né? Mas assim, parabéns e olha, cara, eu não conhecia esse lado seu da história. Eu fui ouvir essas histórias suas de que você tinha todo esse trabalho bacana, um trabalho até de referência entre os outros policiais, depois que eu montei o podcast aqui, que os caras começaram a referenciar o seu nome aqui, né, que você era um puta de um policial de barca aí da época, e aí eu já tinha o Claudino, o Cassiano, como um cara da paz, e não sabia que ele tinha. Então, olha só como que... Já foi bravo. Porque que esse programa aqui, pessoal, tá sendo legal. Então, por isso que eu peço para você, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, pra gente ter essas referências, essas lendas aqui, ó, trazer experiências para vocês. Eu falo assim, ó, eu vou citar o nome dele, até porque eu tenho uma proximidade com a família dele, que é o Cabo Giancarlo, trabalhar na Força Tática. Eu fiz bico no supermercado Rondon 9 anos. E o Jean era pacoteiro lá. E depois ele ficou de encarregado montando cesta básica. E um dia eu tava lá com o HT na mão, ele chegou para mim e falou assim, ó, eu vou fazer a inscrição da polícia, o que você acha? Eu falei, cara, conta com o meu apoio, o que eu puder fazer, não posso fazer muito, vai depender praticamente 100% de você. Mas aquilo que a gente puder orientar, dar algumas dicas para você, conta com a gente. E aí o Jean já passou, hoje é um exemplo de policial na Força Tática aí, né? Um menino muito bom. Então eu falo assim, é através dessas nossas histórias aqui que a gente vai buscar essa juventude para dentro da carreira militar, né? Mas vamos lá. Fala aí, Claudino, depois, mais pro final eu quero fazer umas perguntas para você relacionadas a esse trabalho social que eu sei que você faz, que é assim, cara, você que está acompanhando a gente, fica aí, porque eu tenho certeza que ele vai convencer você o porquê que a associação é importante na vida do policial militar. Mas nesse início de programa aqui, eu quero saber dessas histórias suas que os caras vieram contar aqui, pô. Você contou uma já aí, vamos contar mais. Eu vou te contar uma correndo aí, acho que por curiosidade, né, que o povo, principalmente os nossos policiais aí, gostam de saber dessas histórias. Nós temos um cara que é fantástico aí, que é da minha época, que também é sempre referenciado aqui, você já falou que você quer trazê-lo para cá, que é o Polon. Esse cara aí, o Claudino, não existe em Araçatuba uma pessoa que quando você fala de polícia, os caras falam o nome dele. Eu acho que ele é o... Se fizer uma eleição em Araçatuba, uma enquete, né? Eleição não, uma enquete. Qual o nome mais referenciado de policial em Araçatuba? É o Polon. O Polon, ele era motorista da nossa viatura. E teve um período, depois começaram a chegar mais sargentos para o Tático Móvel. Estava trabalhando eu, o Jacques, Polon e o
Sargento Murari, que hoje é delegado de polícia, está lá no Nordeste, lá, filho do Morarão. E tiraram os trilhos ali, estava contando o Tenente Cassiano esses dias, ele rachou o bico. Tiraram os trilhos ali, o rodoviário, né, para fazer a avenida. Isso é coisa antiga. Coisa antiga, vixe, coisa só antigona. E o Jacques falou assim, ó, estão vindo muita gente de fora ali da zona noroeste ali, vindo para Santa Luzia buscar droga e voltando pela antiga estrada de ferro. Aí nós paramos ali, a viatura próxima ali da rua Minas Gerais, e eu e o Jacques nós descemos a pé, o Morário e o Polon ficou na viatura, aí nós vimos que estava vindo 3 camaradas. Eu e o Jacques enquadramos e levamos para a viatura. Aí chegou lá, o Jacques falou assim, era um moreninho, inclusive são 2 irmãos, eu lembro do nome de um deles, é o que estava ali presente, tinha o nome de Renatinho. O Jacques falou assim, esse menino aí está pedido. Né? Aí o Polon pegou o caneco, o controle, dá uma verificada para mim aí, acho que consta aí um mandado de prisão, dá uma verificada aí. Aí o controle confirmou que ele estava com quase 15 anos de condenação. Aí o carinha, mas é o seguinte, Polon todo mundo conhece, além de ser um cara alto, forte, ele trabalhava de pedreiro, pô, né? E esse moleque, ele não chegava no umbigo do Polon. 1,5 1,5 m. Aí ele virou pro Polon e falou assim, porque o Polon, fora do serviço, sempre foi um cara respeitador e educado. Pedreiro. Ele não confundia, né? E ele trabalhava de pedreiro e ele tem várias lojinhas dele ali na Fundador. E ele que mexia ali o Polon, né? Então o Polon descia ali, viu o moleque, o Polon cumprimentava. Bom dia, boa tarde, né? Aí o moleque falou assim, ó, quando você desce aqui sozinho, você com aquela bermudinha, que o Polon tinha aquela farda antiga de brinco, cortou. Ele falou, você é tudo metidinho que você desce sozinho, você fica me cumprimentando com medo, eu vou te pegar sozinho. Fazendo o Polon média já comigo. levantou a mão, por ali, sozinho, Polon, você vai pegar ele sozinho. O Polon balançava a gaveta. Rapaz, você acredita uma coisa dessa? Mal sabia o Nossa, tamanho não, da mas raquete, velho. ele sabia, que o cara não acredita, né? Testou a febre, Aí né? só demos risada só. Não vai botar a mão, Polon. Ai, meu Deus do céu. Nós trabalhávamos, lógico, nós trabalhávamos muito, né? E eu, graças a Deus, quando eu saí ali da viatura, saí com o PMzinho de 1º grau. E tem uma satisfação de quase todos que trabalharam conosco, em virtude das grandes ocorrências que nós atendemos. Quase todo mundo saiu 1º grau. Né? E o Polão é um desses camaradas, porque, pelo amor de Deus, tem muita história para contar, a gente tem várias histórias, mas eu prefiro às vezes não estar dando detalhe, não falar nome, né? Que é melhor às vezes para a gente, aquilo que nós estávamos conversando no início, daquelas ocorrências de São Paulo lá, então nós temos que preservar. O que nós só temos que levar para a população é isso daí para o nosso pessoal, que nós recebemos boas instruções, que nós procuramos ser efetivamente bons policiais e ajudamos a segurança desse estado, principalmente da nossa cidade de Araçatuba. A população tem que entender que o policial militar, por trás, né, dessa farda, ele tem um ser humano ali também. Correto. E por mais que o policial ele recebe, né, todo o treinamento, aplicada ali uma forma dele entender e saber conduzir a situação, seja ela mais grave ou mais tranquila, mas chega uma hora que o cara também perde a paciência, né, meu? Se um pai de família, eu tenho filho, vocês são pais, se com os nossos filhos chega uma hora que você perde a paciência, aí você vai ficar ali aguentando sapo aí do cara que não te respeita, você chega lá para levar a ordem no local, para poder pôr o controle da coisa, e o cara fica te desrespeitando, vai chegar uma hora que é que nem o cara desse menino aí. O cara pede, né? O cara fica testando a febre, aí chega uma hora que o polícia não aguenta mesmo. E aí é madeira, velho. Aí não tem jeito. Entendeu? Aí não tem jeito. E eu vou falar mais um pouquinho aqui dos nossos colaboradores. Meu amigo Wesley, lá da Wendy Pet Veterinária, ali na José Ferreira Batista, agora com um novo endereço, próximo a Nice Confecções. Eu vou ter que ir lá pedir um patrocínio para Nice, porque toda vez que eu falo da clínica do Wesley, eu tenho que citar a loja dela, pô, porque é uma referência na cidade, né? Com certeza. Farmácia Princesa, né? Hoje aí com várias lojas também. Meu amigo Marcel sempre
consegue aí chegar nos valores dos concorrentes. Vai lá, faz o seu cadastro na farmácia Princesa e você vai ser bem atendido. Posto Ibirapuera, do meu amigo Edgar Cavazana, agora colocou a máquina moderna lá, cara. É a mais moderna de Araçatuba para lavagem de carro. Show de bola. Você que precisa abastecer combustível bom, bom atendimento e lavar o carro aí. O senhor morava naquela região também, Morei, né, Tenente? fui nasci, cara. Muito tempo ali no Palmeiras, né? Sim. Bacana. E aí, Tenente Cassiano, como que foi comandar esses caras aí na barca nessa época? Porque, ó, é só Suqui, Vaca Brava, Eu ia até falar deles. Polão, Silva Claudino, Silva Neto, o Zóio, Castrinho, Pavãozinho, Bonilha. é, Bonilha é uma figura. Bonilha é uma Bonilha, figura. Tavares. Tavares. É, A gente vai rapaz. falar nome, nós Finado vamos esquecer. Não, não, Botinha. e assim, ó, eu lembro, cara, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, porque eu fui morar lá no bairro Pedro Perry, eu tinha 13 anos de idade. E o bairro Pedro Perry, quando entregou para a população, ele foi feito, até hoje nós temos uma lei, né, que antes se fazia valer, que as casas populares, né, CDHU, tinha que ter a cota, né, para os funcionários públicos. E aí foi entregue para a Guarda Municipal, pessoal que trabalhava na ferrovia e policial militar. Então, eu falo, na esquina da minha casa morava o Cabo Lorival, de fundo era o Tavares e o Zói, na outra rua tinha o Pavão, tinha o Fonseca, Já estamos ali mesmo. rapaz, aí tinha o Xisto, O Jacques morou. o Jaques morava Morou ali, também né? na esquininha. na rua do Fonseca ali, que era, né, a João Celone. Rapaz, então assim, o nosso bairro ali, ele era meio Policiado. policiado. Então, eu falo, meu pai era caminhoneiro, meu pai ia viajar, aí meu pai sempre, ali tinha o bar do Pantera, era um bar muito familiar, assim, não tinha cara pingaiada lá, né? Até porque meu pai nunca bebeu, nunca fumou, mas meu pai era caminhoneiro, então reunia ali os moradores. Sim. E aí meu pai ia viajar, falava pros polícias, ele falava, ó, eu vou ficar tanto tempo. Meu pai, uma época que ele foi pra Barra do Garça, meu pai ficou 90 dias lá, sem vir embora, puxando boi. E aí meu pai falava pros caras, ó, cuida dessa molecada pra mim aí. Inclusive, quando eu fiz o concurso da PM, eu fui comprar pão no bar do Pantera. E aí eu cheguei lá, ele tava com o jornal, com Folha da Região, acho que era Comarca, não era nem Folha, sei lá. Ele falou assim, ó, você não falou que queria fazer o concurso da polícia? Aí, ó, abriu 200 vagas aí, ó, vai ver. E aí foi nesse dia que eu catei o jornal, já fiz contato, eu não tinha dinheiro nem para pagar a inscrição. Quem pagou minha inscrição foi um tio meu que aposentou, foi aluno soldado aqui em 81, aí passou em 82 para cabo, depois passou na academia e ficou aí uma boa temporada de subcomandante da PM também, Coronel Mesquita. Esse que pagou a minha inscrição para entrar na polícia também. Então, assim, tem bastante história aí que esses antigão verdade. aí, porque quando esses caras desciam com aquelas barcas, né, 71, 73, 74. rapaz do céu, hein? Não tinha quem ficava na rua, não. Era conhecido como uma bruxa. É. Uma bruxa. Farolzinho. E conta pra como é que era pra segurar esses meninos aí, tenente? Não, é tranquilo, viu? Mas deixa eu só fazer um adendo aqui, Nelson. Tudo que você está falando aí, tanto o seu trabalho como essa nova mentalidade da polícia militar, que eu sou de um tempo que não tinha veterano, não se falava em veterano. Aposentado é esquecido, ele falava cobra sem veneno. Você entende? Então nós construímos uma história dentro da corporação. Sim. Eu acho que isso tem que ser respeitado, tem que ser levado em consideração. Você entende? Você não pode esquecer, nós somos um tempo aí que não está falando de Suqui, Polon, Silva Neto. Já faleceram, mas pelo amor de Deus, os caras eram, né? Não, são referência até hoje, Guerreiro, pô. rapaz, guerreiro, sabe? Nós histórias do final de Suqui, e, né? E disfarçava, põe peruca, os caras iam lá e cumprimentavam o Suqui. Ele dá risada, sabe? Porque é o tamanhozinho dele, aqueles olhos puxados, não tem como enganar nem os outros. Mas o seu trabalho, sabe? E hoje a polícia, com essa mentalidade do, não, veterano, sabe? Eu dei uma carona esses tempos atrás aí de Birigui pra cá, rapaz. Um irmão, cabo, irmão do Coronel Martins, que foi do bombeiro.
que era sargento, depois foi oficial. Ele... Não, o filho? É o filho dele. O senhor deu carona pro filho dele, É o filho dele. Tá no... em Jaú. Isso, ele tava vendo Jefferson. transferência no lugar. E mas tem um ele, irmão. não, ele já veio pra cá. E ele tem um irmão. Ele se apresentou, eu vi há uns 20 dias atrás, Veio. tem a página do 20º GB, recebendo ele, o novo integrante da nossa unidade, tá aqui já. Estava meio, Jefferson, ele isso mesmo. estava meio assim, pra onde que ia conseguir? Ele tem um irmão na rodoviária, né? Não sei. Ele tem um irmão na rodoviária também. Não sei. Ele tem um irmão na rodoviária, sim. Aí eu dei carona pra ele, vi ele fardadão lá, rapaz. Peguei, vambora, rapaz. Eu trouxe ele pra Satuba, fardado, né? Aí eu falei, sou da polícia também e tal. A hora que ele desceu. Sabe? Uma honra. O senhor tá... E o pai dele, o Martinzão, Pelo foi amor de soldado, Deus, cabo, pelo sargento amor de Deus, aí, tá. né? Quando Sem eu vim comentário. transferido de São Paulo pro 14º GB, que era Prudente, comandava, aqui era sub-GB, o pai dele estava de oficial de área, então nós nos apresentamos pro oficial de área lá em Prudente, e aí eles nos conduziram na época, por major que estava comandando a unidade. E anos depois, ele veio comandar aqui o 20º GB e foi meu comandante aqui, um cara... E assim, eu tenho uma coisa que ele fez por mim, que eu falo, eu nunca vou esquecer. E aí, ô Jefferson, a hora que você assistir isso aqui, você pode falar pro seu pai, viu? Eu fui chamado para fazer o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo. Casa São Paulo? Ali na Paróquia Santana, o meu. E aí eu ia estar de plantão no Bombeiro, 24/48, ia estar de serviço no sábado. E aí eu peguei e eu tava lá no quartel. E aí eu tava conversando com o hoje Major Peron, na época era tenente. Ele era comandante do posto de bombeiro. Eu falei, tenente, precisava de uma dispensa para sábado. Vou fazer esse curso de encontro de casais. Aí ele pegou e falou assim, puta, mas como é que tá o efetivo? Aí o Coronel Martins estava tomando café. Ele pegou e falou assim, você vai fazer esse encontro de casal aí, vô? Peron, libera o menino. Eu fiquei até meio sem jeito. Ele falou, puta, né? Depois eu conversei com ele, falou, tenente, ele falou, não, fica tranquilo. Ele escutou e falou, não, libera, com as coisas de Deus, a gente não brinca não. Se você vai fazer a coisa boa, não precisa nem ver se tá bom ou efetivo ou não tá. Baixa a viatura e libera ele pra ele fazer esse curso com a esposa dele aí. Então assim, são coisas né, que você fala. Marca, né? Ele ouviu de longe eu conversando com o tenente, ele já se envolveu no assunto e já mandou me liberar. Então eu tenho uma gratidão muito grande por essa atitude nobre dele aí, né? Sim. Assim, mas respondendo sua pergunta, como é que é segurar essas feras, né? Uma coisa que nós tínhamos de bom, quando a gente enaltece alguém, não estamos desfazendo dos atuais, né? Com certeza dos não. mais novos. Todo mundo tem direito de construir sua história. Sim, mas nós até conversamos lá na associação. Nós éramos uma família, rapaz. Rapaz, mas que união, que coesão, rapaz. Nas viaturas, até naquele momento que a gente parava para comer um lanche, sabe? Sorrindo, né? Sorrindo, não tinha negócio. Lá na rua tudo bem. E tudo cronometrado, tudo sintonizado, pai. Ó, faz isso, faz aquilo, vamos entrar ali, você pula o muro, você vai. Né? Então não tinha esse negócio. E tinha hierarquia, sempre teve hierarquia, disciplina, sim senhor, não senhor, você faz parte. Nós somos policiais militares. Mas, e não só eu, assim como um sargento, mas nós trabalhamos como oficiais também. Quando criou a Força Tática, aí veio o Coronel Salles trabalhou com nós, Borella, Gadernal, né? Um monte deles trabalharam com nós. E sempre teve Beletani, você entende? Sempre trabalharam com nós e tinha essa coisa assim, família. E o bom da Força Tática é que ela é o quê? Ela é o pelotão de choque. Ela é o pelotão de choque. E nós sempre fomos o cabeça. Nós sempre recebemos treinamento e instrução para atuar em situação de crise. Eu, como tinha um curso de gerenciamento de crise, passou aqui, o Miguel, ele também teve, mas eu sou antes, né? Um pouco. Quantas rebeliões que nós fomos acionados assim, de emergência, os primeiros a entrar em ação. Teve um final de semana, nós estávamos no serviço, 3 guarnições de Força Tática. Ó, estourou uma rebelião lá em Mirandópolis. Já mataram um cara, cortaram a cabeça, jogaram no
rádio e a coisa tá braba lá. Vamos para lá. As 3 guarnições para lá. E você, Cassiano, vai no quartel, vê quem tá lá de serviço, reduz o que puder, que se achar de polícia no quartel, se tiver até de folga, manda por farda, pega o micro-ônibus e parte para lá. Falei, tá bom, vamos que vamos. E chegamos lá, a coisa tava feia, rapaz. E só para contar um pouco, chegou a um ponto da crise ali que tava tão assim, tão feia a coisa, rapaz, os caras tão revoltados. Aí precisa do diretor do presídio autorizar a entrar, mas o comando da PM e tal, falou, pode entrar. Entramos com o pelotão de choque lá, mas quem entrou foi acho que 12 polícias da Força Tática, tinha alguns do Canil, os cachorros lá, catei um monte de bomba, uma truflacha, uma metralhadora traçada no peito. Ó, que nós entramos, os caras fechou a grade atrás de nós, rapaz. Os caras tinham um bujão de gás e jogaram o gás. Isso. E fogo Lá do outro lado, no corredor, né, assim, os caras fizeram uma barricada, colocaram colchão, tudo, e atirou fogo. E aquele fogo, aquela fumada tóxica, eles ligaram um ventilador daqueles grandão, que vinha tudo contra nós. Rapaz, aí tinha um bombeiro, não lembro quem que era o bombeiro, entrou um bombeiro com nós com uma mangueira e começou a apagar. Cheguei e falei pra turma, deita todo mundo no chão, deita no chão, porque a tendência é fumaça, né? Subir. Aí fomos rastejando, então, arranquei a truflacha, dei um tiro no teto, você quebrando as lâmpadas assim, as flores assim, aí eles deu uma, sabe que ficaram com medo, rapaz. Mas no fim da história, aí entrou outros policiais, a Vera foi fazer a negociação com o Manquitola. Ó, na verdade, tem um ditado, uma frase que ela é muito verdadeira, né? Quem tem medo, né? É verdade. Quem tem medo. E aí, meu irmão? E se o cara soubesse que é só um tiro... Ninguém vai querer pular na frente da bala primeiro, né? É um cartuchão de gás, né? É. Era difícil, mas nós tínhamos a incumbência de ter que resolver, né? De qualquer maneira, né? A gente sempre... E resolvemos. Com essas instruções a gente chegava e resolvia, graças a Deus. Todas as ocorrências. Bacana. E eu vou falar aqui mais um pouquinho lá do meu amigo Fernandinho da BF Pneus, lá na José Ferreira Batista. Você que precisa fazer um alinhamento, balanceamento, manutenção do seu carro aí, parte de suspensão, procura o Fernandinho. O Roberto Escapamento, ali também na José Ferreira Batista. A Demolicar do meu amigo Fidelis, lá na rua Aguapeí. Precisa comprar uma peça seminova, procura lá na Demolicar. Tucano Motos, ali na rua Aguapeí também. Precisa saber que moto comprar, tal, precisa de uma orientação, procura, principalmente nas Harley Davidson, hein? Gosta de Harley Davidson, Claudino? Não gosta de moto? Não ando de moto. O senhor também não, tenente? Vixe, sempre fui motoqueiro. É. Vai lá na loja do Tucano tomar um café. Um cara decente, um cara bacana, gente boa. Do lado do Correio ali na rua Guapeí. E também meu amigo Marcão, lá do Marco Peças, na rua Porangaba. Lá, toda hora que você passa lá, você tá resguardado. Você tem um segurança. Tem um Mike lá fazendo... Né, é o Carlão, tem o Poi lá da GCM. Também, que é um cara que eu quero trazer aqui, um cara muito bom, tem história. O Nevinho também está sempre por lá. Então, Marcão, você que precisa comprar uma peça do seu veículo, procura ele que eu tenho certeza que ele vai ajeitar a sua vida lá. E, Claudino, cara, eu quero parabenizar você, porque esses dias aí eu fui convidado para participar de um desafio aí, né? E a gente vai conversar com algumas pessoas para tentar entender e ver isso, que era a questão da associação lá. E até depois conversei com você também. E eu falo, cara, você tem noção de quanto a família de muitos policiais é grato ao trabalho que você fez nesses anos aí na frente da associação. Pessoas que eu sei que... Eu falo porque eu já precisei, não foi uma nem duas, para atender amigos, colegas, e você sempre disposto, sempre pronto para ajudar a família policial militar, principalmente. Mas você não só a família policial militar, como nós temos... Eu não vou ficar citando nomes aqui,
mas de colegas assim que falou, cara, se não fosse o Claudino, eu tava fudido. Porque o meu pai não era polícia e ele abraçou a causa e eu até nem estava mais como associado lá e ele se prontificou através da associação de ajudar a minha família e tudo mais. Será que você já parou para fazer essa analogia, né, Tenente? Sim. Desse trabalho, como ele é importante? E aí eu queria deixar você bem à vontade, porque para trazer o Claudino aqui foi difícil por conta da... Até entendo, a agenda dele é meio concorrida, mas eu queria que você explanasse um pouquinho para a gente da importância desse trabalho. Eu falo para você, eu sou sócio lá na associação já há mais de 20 anos. E já vi muitas transições dentro da polícia militar, dentro da associação, mudanças e graças a Deus o que eu precisei da associação até hoje não foi para mim pessoalmente, né? Foi para ajudar amigos também. E você explicar então a importância para o policial, porque a gente vê hoje uma desmotivação da tropa. Sim. Aqui eu tenho a característica de não envolver nada político, né? Pode ver que eu não falo de política aqui. Mas a gente tem notado a desmotivação da tropa com o cenário nosso dentro do Estado. Então acho que é importante você explanar um pouquinho para os nossos irmãos aí. Quero te agradecer por você me dar essa oportunidade. Primeiro, quero enfatizar que nós procuramos fazer aquilo que é fruto da gente mesmo. Deus tem me abençoado, tem me mostrado caminhos e eu prefiro poder servir, como você disse. Você já precisou, interferiu para outro. Então, eu prefiro poder servir do que eu ser servido. E quando eu falo em servir, tudo aquilo que eu procuro, que eu ajudo da associação, não é o cabo Claudino que ajuda. Tudo aquilo que nós ajudamos é fruto do seu dinheiro, que você é sócio, do Cassiano, que é nosso associado. Sim. Até eu estava conversando com o Cassiano na vinda para cá, eu quero dar esse testemunho. Terça-feira eu estava sentado, estou com a foto aqui, chegou um associado de Guararapes. Ele fez escola de polícia em Bauru. 1963. Em 64, Antigo. ele era associado dos Cabos e Soldados. Aí eu fiz uma fotozinha com ele, apesar de eu não ter esse costume, que eu não gosto muito de estar aparecendo em foto, estar explorando imagem dos amigos. Fiz uma fotozinha com ele e mandei para o meu departamento lá em São Paulo. Receberam lá, aí para quem eu enviei, respondeu para mim: seu Claudino, olha essa foto aqui. Estava atendendo uma pessoa que fez escola em Bauru. Em 1963, o RE deles dá diferença de 62 dígitos, 62 números, da mesma escola. Da mesma turma, olha 92 anos de idade. Então, eu falo o seguinte, ali nós vivemos vários tipos de situações, vários tipos de situações. O que mais me deixa assim feliz, eu falo o seguinte, é aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos propõe para a gente fazer. Estou ali há muito tempo e nunca ninguém ouviu falar assim, essa conversa fiada saiu dali da associação. Inclusive, nós conversamos muito com os funcionários. Que nós tomarmos conhecimento, morre ali internamente. Se o sócio quiser expor, ele pode falar. Quantos eu tenho ajudados para ir para Barretos? Quantos nós temos ajudados? Essa semana mesmo, eu levei 2 para São José do Rio Preto. Dia 15 agora eu tenho um sargento nosso depois de Birigui, como é que chama? A cidade depois de Birigui? Coroados. Coroados. Inclusive ele foi prefeito lá, de Coroados lá. Ele está com uma situação difícil, não tem plano de saúde. Já o levei lá no HM e eu tenho retorno lá agora dia 15. A gente procura levar. Às vezes, é que eu falei para você no início aqui, né, que nós estávamos confidenciando ali daquela ocorrência lá do Pinato, e nós não somos um plano de saúde, mas nós procuramos ajudar. Por exemplo, nós temos o APAS aqui, que investe na saúde dos nossos policiais militares.
Esses que eu levo para o tratamento lá em Barretos, é gratuito lá. Eu estou ajudando o APAS. Nós temos também uma parceria grande, inclusive que é seu patrocinador aqui. Quero mandar um abraço aqui também para o Fábio Blay, aí, que é o plano de Santa Casa de Saúde. Eu levo muitos para lá. É economia também para o plano de saúde. É economia para a cidade de Araçatuba. E o mais importante disso tudo é a gratidão que eu tenho em poder ajudar. Ali a associação, nós temos o departamento social. Eu fui sexta-feira. Sexta-feira eu fui em Bauru. Nós damos para as pessoas necessitadas, eu tenho 22 fraldas geriátricas. É pacote. Eu trago no banco da frente, nos bancos de trás, e o porta-mala cheio, que eu não... Às vezes eu fico até com medo dos companheiros da Polícia Rodoviária me parar, porque eu não tenho quase nem visão para olhar para trás, só uso o retrovisor. Você não está segurando nenhum para você ainda não, né? Não, ainda para mim não. Eu Quebrar o gelo. faço isso com muito amor e carinho. Amanhã, 6 horas da manhã, eu estou viajando, mas eu estou aqui, eu tinha prometido, eu estou aqui. Cadeira de roda, Então, andador, tantas coisas, né? Muleta. Mulher. Nós ajudamos. Nós ajudamos. Chegou um associado, ele faz uns carretinhos aí, ele foi lá, ele falou assim, Claudino, eu fui fazer uma mudança aí, e de uma repartição aí, os caras me deram 6 pares de muleta, inclusive aquela muleta canadense, tinha 2 pares de muleta, custa caro. Ele falou assim, você não usa isso aqui? Eu falei assim, eu, graças a Deus, não, mas meus associados usam. E bastante. E ajuda bem-vindo. bastante. Leva lá, quantos que levam camas hospitalares lá para nós? Nós estamos com, acho que com 8 camas hospitalares. Eu não vou falar nome, lógico, mas eu tenho um associado, a mulher dele teve um derrame. Ela está numa cadeira de roda, usa fralda geriátrica. E ele também usa fralda geriátrica, está em outra cama hospitalar. Olha aí. Custo de uma pizza por mês. Às vezes nós temos aquele que fala assim, mas não sei se vale a pena ou não. Principalmente quando nós chegamos nessa idade, que você fica sem família para te ajudar, os filhos casam, vão embora, às vezes você tem alguma desavença, você está sozinho, nós não abandonamos ninguém. Mesmo os novos, mesmo os novos. Eu estou com a situação aí de um aluno, nós estamos ajudando também. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer, a gente faz com muito amor, com muito carinho. E Deus tem me recompensado por isso. Eu falo assim, eu acho que Deus tem me dado mais do que eu mereço. Estou com 74 anos, eu vou para São Paulo lá, você é testemunha disso. Eu estou lá no 6º andar, eu tenho que resolver um negócio no 2º, eu desço escada. Então, os mais novos que querem descer de elevador. Então, eu falo assim, Deus tem me dado mais do que eu mereço. Eu corro, eu ando, eu faço. Estou aí hoje, né, confidenciando para você, né, que eu falei anteriormente aí, no 10º neto, né, é tudo aquilo que Deus tem me dado e principalmente os valores que eu aprendi dentro dessa bela nossa corporação Polícia Militar. Eu não posso negar isso de jeito nenhum. E nós estamos lá para servir, E eu queria até deixar aqui, um recado para a nossa tropa, né, cara? Que está aqui vendo esse bate-papo, porque muitas vezes acaba fazendo até algum julgamento injusto. Sim. E faz a crítica, mas fala assim, mas você foi lá na associação? Você procurou o pessoal da associação? Porque se você não procurou, às vezes o cara nem... Vocês não têm conhecimento do problema que ele tem na casa, ou o problema que ele está vivendo, né? Então eu falo pro policial, procura lá, com certeza, talvez não resolva o seu problema de imediato, mas vamos buscar forças, vamos se unir, vamos juntar e vamos tentar dar o melhor, né? O melhor conforto. Eu falo para as pessoas o seguinte, o não a gente já tem, vamos tentar buscar o Exato. sim. Cara, E ali nós nunca falamos não. Para falar não, só se não for possível a gente poder ajudar, a gente poder fazer. Eu sempre falei isso. Por isso que eu e o Marcos, eu falo assim, eu e o Marcos Sérgio, a gente tava o tempo inteiro na rua junto aí. Porque eu falo, o não a gente já tem. Né, cara? O não. E essa tábua aqui com essa machada aqui foi no dia da minha reforma, da minha aposentadoria. O Cabo Galego, que agora é Sargento Galego, ele faz esses trabalhos artesanais aqui. E aí o Sargento Sampaio ficou responsável em fazer essa placa com os dizeres. Meu e ali, vizinho, viu? seu vizinho, exatamente, Márcio Sampaio. Cara, é meu canga.
Meu canga do curso de mergulho, e a gente só se trata por canga. Para quem não sabe, canga no bombeiro, quando você faz um curso, sempre você tem um outro colega junto, você não faz sozinho. Sim. E ele foi o meu canga do mergulho. E ele carregava eu nas costas, eu com 1,81m, com 105 quilos, e ele também com 1,90m de altura, um tinha que carregar o outro nas costas, né? E aí ele escreveu nessa placa, nós sempre podemos fazer mais do que isso. Por quê? Por diversas vezes a gente chegava numa ocorrência de incêndio, a cara já perdeu uma boa parte das coisas. Aí os caras, acabou, já apagou. Eu falei, não, vamos fazer melhor que isso aqui. A gente pode passar um rodo aqui, a gente pode ajudar a tirar o que estragou para fora, guardar o que não estragou. Vamos dar um... Cara, já estamos aqui, nosso turno é 24, vamos fazer, vamos acabar com isso aqui, né? Então ele me homenageou e colocou essa frase, esse jardão meu aí nessa placa. E eu falo, a gente sempre pode fazer mais do que isso, né? E que nem você disse, o não a gente já tem. Então você aí que às vezes tem um pouco de receio, procura o pessoal lá, pô. Só dar mais uma palhinha aqui. Eu participo de um grupo de igreja que é os mais de 60 anos de idade, homens e mulheres. Ali o pastor já conversou com os especialistas, são médicos que vão lá uma vez por mês, já conversado com o pastor, e o pastor pede para eles enfatizar que nós, nessa idade, com alguma coisinha que a gente puder mudar da nossa vida, não ficar aí dentro de casa, dormindo, assistindo televisão, né? Fazer alguma coisinha a mais, nós podemos viver mais e melhor. E eu vou fazer, já programado, já estou fazendo um convite, dia 26 eu começo a fazer isso lá pela Associação dos Cabos Soldados com os... Eu tenho visto a sua publicação. Acima de 60 anos. E o último que eu tive um contato foi um psiquiatra. Eu falei assim, bom, psiquiatra é problemático, né? Tudo doido. Você é doido. E ele chegou lá, a primeira coisa que ele falou assim, gente, vocês têm que aprender, eu quero falar isso em referência aos nossos novos policiais militares, que às vezes nós falamos, na nossa época. E o psiquiatra ele falou assim, vocês têm que aprender a esquecer o que vocês aprenderam. Eu falei, é louco mesmo, né? Aí sabe o que ele falou? Caderno de brochura não tem mais. Quixote não tem mais. Orelhão na praça não tem mais. O mundo mudou. E vocês estão querendo viver o passado. Vocês têm que mudar. Vocês têm que entender o que está acontecendo hoje. E, na verdade, a polícia que nós temos hoje é a polícia do momento, Nelsinho. Sim. Com as mudanças. Então, na nossa época não tinha celular, né, comandante? Sim. Não tinha nada disso daí. Hoje é câmera, é celular. Exatamente. Está difícil. Então, nós temos que entender os novos policiais e as limitações também que eles têm. Nós temos que nos adequar, principalmente nós mais idosos, né? E entender que caderno de brochura não tem. Não existe mais. Não existe mais. Eu vou falar aqui mais um pouquinho dos nossos colaboradores. AM Agro Rações, o nosso amigo Marcos Roberto, o cabo Marco Roberto. Tem uma casa de ração ali na Amador Bueno com a José Caetano Ruas. Marmitaria Barcelona, melhor comida que tem na cidade. A Elétrica Araçatuba, você que precisa reformar, vai construir, procura o pessoal da Elétrica Araçatuba também. MK Engenharia do meu amigo Mohamed, você que vai construir, precisa fazer a documentação da parte de engenharia, procura a MK Engenharia que o pessoal vai resolver para você lá. E aí? Tem mais alguma carta na manga aí? Mais uma ocorrência bacana de destaque? Não, senhor, eu queria complementar aí a resposta do Claudino e dar um recado aí para os companheiros da ativa, hoje até às vezes veterano. Sim. Porque normalmente o cara, o nosso colega, nosso irmão policial aí, ele falou, vou entrar no clube dos cabos soldados ou dos oficiais, do sargento. O que tem lá? Ganhar alguma ação? Sempre quer alguma coisa em troca, né? Na verdade, você tem que se programar a sua vida. Pensar no... Você faz seguro de vida para usar? Não, pô, para não usar. Plano de saúde também não, né? Plano de saúde é a mesma coisa, seguro do seu carro. Eu tenho seguro, eu vou bater o carro. Não, você faz para não usar. Então, o cabo de soldado, quantas vezes, né, Claudinho, nós trabalhando aí, ocorrência, fórum, sabe? Tem um advogado para te defender, rapaz. Vai contratar um advogado hoje.
Você entende? Você tem um corte de cabelo lá todo mês, você tem um cafezinho, tem uma convivência com seus irmãos lá. Quantas vezes eu encontro lá Breuzão e outra, encontrava Tora, porque para mim é uma felicidade, um ambiente saudável, você entende? Sempre atrás encontrei o Jacaré, pai, tirei uma foto com ele lá, pai. Foi uma lenda, moço. Eu trabalhei no trânsito, comandei ele. Você entende? Lá no pelotão ostensivo, antiga cadeia pública lá na General Glicério. Sim. Falei, rapaz, então tem história. Então a associação, seja qual for, cabo soldado, subtenente sargento, os oficiais, ele tem esse respaldo para nós aí. Um advogado, pô, se programa, pá, guarda todo mês aí 100, cara, leva a sua família para passear na praia. Eu vou contar uma coisa esse dia. Eu fui na excursão nossa agora do Cabo Soldado, na praia. Mas interessante, Delci. Já aposentado, eu já estou com 20 anos de aposentado. Aposentado, eu fui orar pelo finado Sossai. Os filhos pediram para mim. Quando ele estava na cama ainda. Fui lá, tá, olhei a mulher dele assim, tá, mas não guardei muito a fisionomia dela. Beleza. Mas já quando eu olhei, eu falei, essa mulher é familiar. Eu falei, mas é da polícia, é da família, né? Beleza. Nessa excursão lá na praia, ela estava de cadeira de roda, aquela cadeirinha motorizada. Entendeu? E quando ela desceu na praia, a rodinha lá não correspondeu. Eu fui lá e ajudei a puxar, fui puxando. Obrigado e tal. Como que você chama? Falei, Cassiano. Falei, Cassiano? Falei, é, Cassiano. Lá não precisa conversar. Tem história esse negócio de Cassiano. No fim, ela paquerou o meu tio Arciso, que era policial na época, conhece minha família toda. Ela é tia irmã do meu tio que já faleceu. Odete, segunda esposa do Sossai. Falei, rapaz, a convivência ali, você entende? Proporcionou. Deixa eu dar um testemunho disso que ele falou aí dos advogados. Nessa gestão, nesses últimos 4 anos aí do mandato do Milton, foi criado dentro da associação um quadro de advogados que só faz júri. Foi feito 16 júris no estado de São Paulo. Nós ganhamos 14, um está em fase de recurso e um perdeu mesmo, que o PM matou até a esposa lá na Praia Grande, lá, que eu acho que não vai ter jeito mesmo. Mas de 16, ganhamos 14. Caramba. Sabe o custo disso aí? Zero. Zero. Eu não vou falar nome, vou contar um milagre. Contar um milagre pode, né? Sim. Sem falar nome. Chegou uma polícia nossa aqui, homicídio. Ele falou assim, minha família não sabe, eu estou sendo processado, eu vou a júri, eu vou ter que vender minha casa. O advogado está pedindo 150 mil reais. Ele está me ouvindo, ele vai saber que eu estou falando dele, mas não estou falando o nome. O advogado pediu 150 mil reais para mim, e eu vou ter que vender minha casa. Falei para ele assim, ele prometeu que vai te libertar? Ele falou, não. Eu falei, e aí então? Então vamos fazer uma coisa, você vai comigo para São Paulo. Ele ia gastar 150 mil. Ele foi comigo de viatura, pagamos a alimentação dele, dormiu comigo lá no hotel lá da associação, levei no advogado nosso, ele ganhou de 4-3, não gastou um tostão. Depois, em particular, eu falo o nome para vocês. Eu acho que eu já até sei quem é. E esses encontros de veterano, não é por causa da comida, é a convivência. Às vezes você nem come tanto, vai encontrar tanto. Encontrei um cara da minha escola de 1975 em Taubaté. Ele fez escola de soldado, sumiu, né, assim, nunca mais viu o cara. Aí o Sinhá, Nilton, que foi rodoviário, o Cassiano, não conhece aquele cara? Eu falei, não lembro, é familiar, não lembro. Aquele irmão do Muriano, fazia não sei quantos anos que não via o cara mais. Chicão. Falei, rapaz, mas que honra. Aproveitando o Chicão aqui, que mora lá em Glicério, lá o Chicão é parça meu lá. Citando nomes, eu gostaria de estar aqui falando o nome de um monte vários, de coisa. né? Você sabia que o Chicão foi mandado embora da polícia? Não. Ele voltou e é aposentado. Pergunta para ele, quem foi que correu atrás? Quem foi o advogado que esteve à frente dessa situação dele? Ele tem um irmão aqui também, o dele aqui, é só perguntar para ele. Sim. Associação, pergunta o custo. Hoje, o valor de uma pizza. Que eu falo, nosso pessoal, principalmente o nosso pessoal, Nelsinho, ele tem que ficar esperto que as instituições fracas interessam principalmente ao governo. Principalmente ao governo.
Uma instituição forte é a mesma coisa, por exemplo, nós falando aqui politicamente. Quem dá 10 votos para você é uma coisa, quem dá 10 mil é diferente. A conversa é outra. Exatamente. Então, nós temos que pensar nisso daí. Às vezes, eu até brinco lá dentro da associação, os caras falam assim, Claudino, mas os oficiais conquistam tudo. Eu falei assim, mas enquanto que nós ficamos aí nos degladiando, os oficiais se juntam, discutem e buscam as vantagens para eles. É o que nós precisamos fazer. Nós temos lá o salão de festa lá, Nelsinho. Se você falar de fazer uma reunião lá para levarmos lá discutir ideias, Sim. primeira coisa, o que eles vão querer? Comida e bebida. Cerveja e carne. Não é nem comida, é churrasco. Então, se tiver churrasco e cerveja, você não vai discutir ideias. Nós precisamos crescer um pouquinho nesse sentido aí, para a gente poder melhorar nossas condições de vida, tá? Para a gente melhorar nossas O condições pessoal de vida. precisa enxergar isso, né? Sim, mas nós temos habilidade para isso. Nosso povo é preparado para isso. Só tá, no meu entendimento, falta um pouquinho de vontade só um pouquinho de vontade. É que eu sempre falo, nós podemos fazer mais e melhor. Com certeza. E eu vou aqui também falar um pouquinho da Cofepar, do meu amigo Diego Bombarda, lá na rua Guapi. Eu falo para todo mundo que vem aqui, ó. A loja do cara lá é para aposentado. É onde que tem parafusadeira, tudo quanto é ferramental lá, para aposentado é lá na Cofepar. A Rodomuc, do meu amigo Luiz D'Angelo também. Precisa fazer serviço de transportadora, precisa contratar o MUC, Rodomuc. E a Premier Veículos, ali na Avenida João Arruda Brasil, pertinho da associação, ali do meu amigo Edgar Cavazana. E ó, nós vamos chegando aqui já nos nossos finalmente. E eu falo assim, Tenente Cassiano, vocês são em quantos irmãos na PM? É o senhor... Eu tenho outro oficial, o José Luiz, né, que é oficial também, aposentado isso. já. E tem o Cassiano, que era investigador, aposentou também. São 3, né? 3 irmãos. Isso, que é E o pai. o Cassiano, que é casado com a Zezé. Não, o que investigador, que ele é lá da associação. Da Marisa. Da Marisa, que Associação é lá GCE. da Unip. Isso, eu também faço parte lá da GCE. Isso. E o Cassiano. E o Claudino é você e o Luizão? Sou eu e o Luizão. Só você e o Luizão? Família. Eu não quis induzir meus filhos a serem policiais. Se fosse por vontade própria, eu deixaria. Mas eu instigar parceiro, não. Porque nós conhecemos o risco. Tá? Nós conhecemos o risco. Inclusive o Luizão tem uma história até gozada. O Luizão ele fez exame para PM e fez para a Polícia Civil. E o edital dele era para a Polícia Rodoviária. Ele foi fazer a investigação social não, foi fazer o psicológico dele lá em Limeira. Foi reprovado. No dia seguinte ele fez para a Polícia Civil e foi aprovado. E aí tem uma carreira brilhante aí. Sim. Certo? Mas para mim é independente. Eu falo, é policial da mesma forma. E o Luizão, como você está falando que ele é tranquilão, né? Está na Europa lá. Ele uma vez por ano, como ele luta o jiu-jitsu, né? Ele tem umas instruções, ele vai lá e dá cobra. Ainda baixa no povo. Ele vai para trabalhar. E jiu-jitsu é lazer, né, cara? Lazer. Você também é da igreja ali do Sampaio? Eu fui dali, na época da pandemia, nós afastamos. Aí minha esposa falou assim, eu queria ir numa igreja menor. Estou na presbiteriana do pastor Márcio, ali na Major Mendonça. Ah, tá. Não, tô falando porque falamos do jiu-jitsu e o meu filho hoje está num projeto lá. Mas foi minha referência ali, certo? Tem muitos amigos ali dentro, é uma bênção lá. Lá dentro, na igreja, tem o projeto do Mauro Yamamói lá, né? Eu queria falar um negocinho a respeito da... E aí eu levo o meu filho nesse projeto, que é um projeto maravilhoso ali, que eles fazem com as crianças toda segunda-feira. Ali é uma benção. Pastor Samuel, pastor Gilberto, pastor Natália. Eu conheci o pastor Samuel assim em outras circunstâncias, mas eu não tenho muito contato com eles lá. É mais a questão do... Eu vejo, tem o Rodrigo, que é o pessoal que puxa os treinos lá com as crianças lá. Muito bacana o projeto deles, assim... top de linha mesmo. Eu conheci, quando eu estive na Câmara, várias vezes foram homenageados e fui conhecer pessoalmente depois. E aí, desde o ano passado, eu tô levando meu filho lá. O senhor ia falar? Não, assim, né, nessa
Essa vida nossa de policial militar, aconteceu muita coisa, tem o antes e o depois, né? Antes tatiqueiro, força tática e rua, aí de 94 para frente foi escola de formação, interno, você entende? Comandando bases comunitárias. Base São José mesmo, comandei lá, rapaz, junto com a policial Kátia, hoje é cabo, tá nativa aí ainda, foi aluna minha, inclusive. Mudamos a história daquele bairro, você entende? Foi lá na Folha da Região, precisa de um exemplar lá, todo dia na mesa lá. A partir de amanhã tem um exemplar. Faculdade, FEA. A minha mulher na época fazia letras lá na Toledo. Falei, ó, consegue aluno do último ano para fazer estágio lá na base. Rapaz, trabalha com criança operativa. Fazíamos um jantar diário lá para 60 crianças todo dia, Nelson. Cada dia era uma pessoa que dava. Tinha 30 pessoas que doavam a refeição. Levava lá, 6 horas da tarde. À noite funcionava o EJA. Eu cheguei falei até isso aí pro Claudino. As mulheres subiam do Monte Divino, Ezequiel Barbosa, até a UBS lá no Ezequiel, lá em cima, lá perto da praça lá. Sim. Falei, caramba, tem mulher gestante, idoso, às vezes cadeirante. Eu falei, puxa vida. Cadê a viatura? Fui lá conversar com o médico lá. Não lembro o nome do doutor. E tinha uma enfermeira que eu lembro dela, porque ela que fez o intercâmbio lá. Renata. Falei, ó, vocês vão... O povo vem direto aqui. Falei, não tem como marcar uma vez por semana para vocês ir lá, dar atendimento, medir glicemia, pressão alta, peso e dar toda a assessoria lá. E eu vou dar um café, um chá, um pão com manteiga, uma bolacha para eles. E eu vou disponibilizar a sala do EJA. Falei, não, a ideia é boa, legal. Veio de 50, 100 para lá, vem meia dúzia ali. Deu certo, um trabalho lindo, maravilhoso, rapaz. Aí comecei a fazer o quê? Atividade física com algumas pessoas disponíveis na quadra. Chamei a turma do bombeiro, lavaram tudo aquele caique lá, deixou limpo. Trabalho social maravilhoso. Começamos a ganhar as coisas, tênis e tal. No fim eu tinha 45 mulheres envolvidas nesse trabalho ali, rapaz. Social, dentro de uma base comunitária. E catei a viatura, fui lá na Leovânia, lá na época do Vôlei Futuro, com o Basílio. Falei, tem uns meninos jovens lá, precisa tirar esse povo da rua e tal, não sei o quê. Falei, vou mandar uma professora de educação física e todo o equipamento, rede, bola, tudo. Começaram a treinar lá. Fui lá com a... Eurivânia. Não, é Leovânia, mas eu fui lá e falei com a Kátia, a japonesa. Que foi diretora, depois ela mexeu com a terceira idade lá também. Aquele vôlei adaptado dos velhinhos. Falei, leva lá, um monte de gente. Então começou a mudar a história ali, rapaz. Mas uma das coisas que eu acho que foi muito gratificante para mim e para a própria instituição foi quando eu assumi a liderança dos PM de Cristo no quartel. No quartel. O trabalho que nós fizemos como policial militar, assim, cristão, rapaz, mudou a diferença de muita gente. O final do passo mesmo foi um cara que estava desenganado, e na época o Coronel Cruz, comandante. Falou, Cassiano, pode dar toda a assessoria, que você precisa de viatura, que você precisa. Eu falei, precisa que o médico libera ele, não perde vantagem nenhuma, nem tique, nem nada que ele precisa. Que ele vai ficar internado numa casa de recuperação 9 meses. E ele ficou, e recuperou. Você entende? E não só ele, com muitos outros que recuperaram, você entende? Então são coisas assim que, como policial militar, sabe? Quantas vidas que não foram abençoadas. E é tudo sementinho, né? Porque até hoje tem um projeto desse lá na base do São José, o pessoal vai jantar, que agora é marido, a cabo e o cabo Einstein, né? Então eles também deram continuidade nisso. Pelo menos assim, até 2024 eu sei que eu estive lá algumas vezes. Continuar Desse PM de Cristo, pra você ter uma ideia, quando teve uma mudança de comando, e veio um comandante da ambiental, ele já faleceu, o meu filho dele deve estar ouvindo isso aí, vai assistir isso aí. Coronel Júlio Gomes da Luz, assumiu o CPI. Pai do Queijinho. Isso, pai do Queijinho. Aí, rapaz, Emiliano chegou em mim, chamou e falou assim, ó, vocês ficam reunidos aí na banda, em sala de aula, vocês conhecem o Coronel Júlio? Eu falei, não conheço não. Falei, é bom pedir benção para ele, é bom falar com ele. Eu falei, eu estou no comando do batalhão, mas... Eu falei, mas o senhor não pode falar? Não, falei, eu não.
vocês que é o líder, vocês se viram. Peguei, fui lá e chamei o Henry. Aí o Henry falou, não, vamos lá falar com ele. Falou, Cassiano, mas nós somos 2 evangélicos, né? Vamos levar um católico. Vamos levar. Chamamos a Tenente Ilmara, Major Zona. Ilmara, é assim, vamos falar com o coronel? Vamos. Subimos lá, falamos com a ordenança, atendeu nós, se apresentamos. Os 2 pipocou. E Ilmara ficou quieto. Cassiano, fala aí. Peguei e contei para ele, coronel, assim, ó. Nós somos aqui a equipe do CPM de Cristo e tal. Nós fazemos um trabalho, reunimos aí antes do expediente, não atrapalha em nada nem ninguém. É quem quer, voluntário, não tem placa denominacional, ninguém fala de igreja. A gente canta um louvor lá, se tiver um cara para tocar um violão, lê um versículo lá da palavra e ora pelo comando, pelos policiais que saem na rua, você entende? Pedindo a bênção de Deus e tal. Ele pegou e ficou em pé, levantou da mesa, veio para rumo de nós. Vixe, agora catou uma Bíblia preta assim no CPM de Cristo. Falou, Cassiano, eu tenho uma Bíblia do CPM de Cristo. O que você está me pedindo é muito dignificante, é muito louvável. E você não vai reunir em sala de aula não, nem banda. Você vai reunir aqui no Salão Nobre. Aquilo marcou a minha vida, rapaz. Você vai reunir aqui. Eu vou mandar tocar sirene agora e vou reunir a tropa lá embaixo e vou convidar eles para ir. Convida um coronel comandante do CPM, uma ordem. No outro dia estava todo mundo lá no salão. Os oficiais, todo mundo, pai, ouvindo a palavra de Deus. Ai, que Falei, bacana. que coisa que marcou a vida da gente, pai. Marca. Muito, muito bom. Bom, vocês querem mandar um recado para alguém, um recado, deixar uma mensagem para a tropa aí, para a gente já ir encerrando? Eu queria mandar uma mensagenzinha aqui para as esposas, a família dos nossos policiais militares. Porque o polícia ele sai de casa, ele tem um convívio social maior com a sociedade do que com a própria família. Mas a família pode ter certeza que o policial ele está buscando sempre a segurança de todo mundo. Bacana. O senhor quer deixar uma mensagem, tenente, pro pessoal aí? A mensagem nossa é gratidão e também incentivo, motivação. Nelson, eu, como você, o Claudino, eu já indiquei vários policiais, tem um inclusive na ativa hoje. Muitos que eu indiquei, motivei a entrar na polícia, hoje são oficiais. O comandante do BAEP foi aluno nosso 94, entende? O Gladys. Então, a polícia, rapaz, como diz assim, vamos ilustrar, é um mar de rosa, mas tem espinho. Mas depende de cada um de nós. Depende de cada um. De você, policial militar. Quer fazer curso de cabo, sargento, quer ir pra academia. Eu tentei chacal 3 vezes, cheguei a fazer TAF, não deu certo, falei, agora eu vou parar. Mas se eu tivesse persistido, talvez seria mais do que um segundo tenente. Com certeza. Mas é esse recado, invista em você. A pessoa fez curso, vai de novo. Tem um filho do Zé Luiz, ele já é cabo, tá lá no Barra 2, você entende? E creio que esse já está se preparando para ir para o Chacal. Glória a Deus por isso. Legal. Gostei da confirmação dele, já é cabo. Já é cabo, Eu fui rapidinho, né, descontraindo. Eu estava numa pescaria lá no Rio Paraná ali. Estava com o juiz do Tribunal de Justiça Militar. E até esses dias ocorreu uma situação que eu fui lá resolver o problema de um associado. Ele estava lá em Osasco, daquela ocorrência de Osasco lá, e hoje ele está aqui em Araçatuba. Ele também sabe de quem eu estou falando. E graças a Deus ele segurou, tranquilo, não deu nada. E estava eu e o Targuinho era diretor da associação lá em São José do Rio Preto, que também era muito amigo dele, até o Targuinhas que me apresentou esse juiz. E o Targuinhas faleceu. Então nós estávamos lá jogando baralho, eu cabo e o Targuinhas cabo. E ele, juiz, ele estava estudando. Aí o Targuinhas falou, tá vendo, Claudinho? Nós dois já somos cabo, ele ainda é juiz. Olha só. Nós já somos cabo, ele ainda é juiz. Ainda é juiz. Só para descontrair, né? Estamos no final aí. Mas um abraço para todo mundo e agradecer esse seu convite. Eu peço desculpa que eu era para ter vindo antes aí, mas com os meus afazeres aí, mas estou gratificado desse bate-papo. Eu acho que a gente pôde aí trazer alguma coisa para o nosso pessoal, principalmente daquilo que a gente pode ser utilizado, né, como
de uma mensagem para as pessoas aí, coisas úteis, que é o que a gente quer, só isso daí. Como o Tenente Cassiano estava aí frisando, Polícia Militar do Estado de São Paulo, única empresa que você entra aqui embaixo e você pode sair o senhor da empresa. Com certeza. Basta querer. Inteligente todos somos, só falta força de vontade. Com certeza. Bom, pessoal, então nós vamos aqui, já chegando no final de mais um programa nosso, Conexão SP300. Se inscreve no nosso canal, compartilha com seus grupos, compartilha com seus familiares, dá essa força pra gente aí, para que nós possamos aí dar continuidade, trazendo aqui grandes amigos, lendas, tem muita história da Polícia Militar. Tenho certeza que se ficar aqui a gente vai ficar, não tem fim, não tem fim. São anos e anos de muita história, tem muita história, muita experiência de vida. Poderia estar contando. Correios. Nossa Senhora, é muita coisa. Então, assim, peço para você, vai lá, dá esse apoio pra gente, curte e compartilha e se inscreve no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo episódio.